Anéis de Poder. Por que maltrata tanta gente? Vamos lá. Eu sou um fã das obras de Tolkien. Senhor dos Anéis foi um dos primeiros filmes que eu lembro de ver na vida. Então imaginem minha empolgação quando eu soube da primeira temporada de Anéis de Poder. Claro, quando anunciaram a segunda, essa animação já não existia. Mas mesmo assim eu vi e é dela que eu vou falar hoje. Pra começar, vou dizer que essa temporada realmente melhorou em alguns pontos. Dito isso, talvez eu grite de indignação nesse vídeo. Nessa temporada temos vários núcleos, alguns mais ativos e alguns menos. Eles são os elfos, os anões, Númenor, Sauron, Ada, o Estranho e meu magnânimo Arondir. Eu sei que podem parecer muitos núcleos para seguir e tal, mas não se preocupem, todos eles conseguem decepcionar igualmente. Mas vamos lá, essa segunda temporada começa mostrando algo interessante, quase consegue nos enganar. Vemos como Ada matou de fato o Sauron. Aí a gente vê o Venom e rapidamente tudo desgringola, olha isso. Que isso, irmão, eles não sabem a hora de parar. Dava pra entender que o desgraçado do Sauron voltou, sem mostrar essa bosta rolando na neve. E a cena ainda expande demais, querendo mostrar até onde o Sauron encontra a Galadriel no começo da primeira temporada. Aí 20 minutos depois, vemos a Galadriel e o Elrond discutindo igual duas crianças catarrentas na frente do pai e o vendedor de seguro que chamam de Rei Elfo Gil-galad. E como eu não fiz vídeo da primeira temporada, eu vou falar aqui que esse cara que chamam de rei é um bosta. O verdadeiro Gil-galad é sinistro, irmão. Ele é um dos elfos mais fortes de Tolkien. É o rei que mais viveu e prosperou. Ele é simplesmente brabo. E esse vendedor de seguro é só um pai de família. Eu fui enganada. Não, Galadriel, você ficou cega. Cega por seu próprio orgulho. E que fraqueza cegou você, Elrond? Nordinian. Que outra opção seu fracasso em casa de Dune nos deixou se não essa? Você era minha amiga. Dinian! Essa discussão é porque os anéis que o Sauron e o Celebrimbor criaram seria a única coisa que deixaria os elfos continuarem a ficar na Terra-média. E bom, resumindo, o Elrond foge com os anéis, mas é traído por um outro elfo, que tem uma grande importância na obra, mas aqui eles deixam ele meio que de lado. Fica um climão, no geral, assim, entre os elfos e o Elrond, por um bom tempo. Bom tempo, os 3 episódios. Enquanto isso, temos o núcleo do Estranho, que ele tá no deserto, procurando um cajado, e ponto. É isso, pra ele, por um bom tempo. Mas o que realmente é uma bosta são os pés peludos, que não fazem nada na temporada inteira, e ainda encontram um outro povo que eu não lembro o nome e que, pelo amor de Deus, é terrível. No núcleo do Sauron, ainda disfarçado de Halbrand, ele é capturado pelo Ada e por algum motivo é deixado embora. E assim, ok, né? Aí o Cafajeste vai pra Eregion, onde encontra o Celebrimbor, que lembrem-se disso, é o maior ferreiro do mundo. Infelizmente quem tá lá não é o maior ferreiro elfo, e sim esse bosta aqui do partido político novo, que pelo amor de Deus, não tem nada de Celebrimbor nesse cara. Mas a série quer enganar a gente, então vambora. E o Sauron engana ele. Eu posso libertar suas maiores habilidades. O Senhor dos Anéis. E eles ficam lá construindo os outros anéis com o Mithril dos anões. Falando em anões, eles têm um novo problema. A entrada de luz foi fechada e vão tudo morrer de fome. Mas com os anéis que Celebrimbor e o Anatar dá pra eles conseguem se virar e blá 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 por um bom tempo. Lembram do Isildur? Ele volta e é ridículo como o pai dele acha que ele morreu e tá voltando pra Númenor com a galera e ele solta o cavalo que vai lá e acha o moleque que salva ele. Ridículo. Não me levem a mal, eu adorei ver o cavalo salvando ele. Mas como assim o pai só desistiu do filho e o cavalo não desistiu do montador? Tá maluco. Mas o Isildur acaba encontrando o melhor personagem da série. E aí temos o núcleo do Arondir. E lembra da mulher do Arondir na primeira temporada? A atriz resolveu se demitir e nem voltou. Aí os roteiristas, pensando em estragar completamente o núcleo do Arondir, nem quiseram substituir a atriz, só falaram que ela morreu. E pra terminar o núcleo do Arondir, cara, é ridículo. O Isildur se apaixona por uma esquisita casada que deu uma facada nele. E o tio é capturado pela árvore. Ninguém liga pro tio, mas ele é capturado pelos entes. Tudo isso é pateticamente resolvido no episódio 4 e ficamos sem o Arondir por um bom tempo. É ridículo como eles pegam o melhor personagem e não aproveitam em nada. Mas ele volta mais pra frente. E aí mudamos de canal pra novela da Record. Quer dizer, Númenor. Tendo uma troca de direção, a rainha perdeu o reinado pro Pharazôn,
que agora decide se livrar dos caras religiosos. E o filho dele acaba matando um dos amigos do Isildur e prendendo o pai dele. Tem uma bobeirada lá, e o Elendil, que é o pai do Isildur, não esqueçam, vai acabar sendo julgado num julgamento dos deuses, frente a uma criatura marítima. Mas a rainha cega decide tomar o lugar dele, e temos essa cena. Café! Quero café! Quero café! Tá. Mais pra frente, a Galadriel encheu tanto o saco do pai pra poder... A Galadriel encheu tanto o saco do pai dela pra poder ir atrás do Sauron, que o Gil-galad mandou o Elrond, que é o irmão mais velho, ir junto, pros dois acharem e matarem o Sauron. Nessa jornada, eles acabam enfrentando os mortos-vivos aleatórios e ganham. No núcleo do estranho, descobrimos um mago sombrio, que tá ali, mas não faz nada na temporada inteira. Ah, foi esse mago que mandou as mulheres de branco na primeira temporada. Ele está perdido, vulnerável. Mas isso não vai durar. Temos que alcançá-lo antes que ele aprenda a controlar seus poderes. E o estranho achou Tom Bombadil, um personagem que era chatíssimo nos livros, e continua um chato de galocha aqui. E eu não tenho mais nada pra falar dele por enquanto. Estão gostando até agora? Calma que fica pior. O grupo da Galadriel e do Elrond encontram os batedores do exército do Ada. Tem uma luta boba e ela fica pra trás, para o Elrond poder fugir e avisar pro papai deles. E ela acaba capturada pelo Ada por um tempo. Na forja nós temos o Anatar querendo fazer os anéis pros homens e o Celebrimbor que não quer, mas acaba começando a fazer por causa da manipulação do Sauron. Temos mais um pouquinho dos anões aqui. Os anéis deles já estão prontos e o primeiro a usar é o pai do Durin, que começa a ficar zoado. Ia ter uma ganância por dinheiro que antes não existia. Ah, lembra do Balrog que prometeram na primeira temporada? Ele finalmente aparece no último episódio só pra matar o pai do Durin, que já tava louco pela ganância e cavou demais a caverna abaixo. Mas antes de perder o pai, o Durin recebe a visita do seu velho amigo Elrond. Elrond. Meu coração canta ao vê-lo, amigo. Gay! Seu varapau engomadinho de fala mansa. Engomadinho? E eu vou te falar, essa cena é praticamente a mesma cena da primeira temporada, mas com um tom mais sombrio. E o Elrond quer ajuda pra lutar contra o Ada, que tá indo com seu exército destruir a cidade de Eregion, que é onde o Sauron tá manipulando o Celebrimbor. Eu sei, tudo se junta no final, é meio que normal, mas é uma confusão, né? Se você não percebeu até agora, o Elrond tem um poder incrível. Uma magia élfica que ele nunca menciona, mas usa tranquilamente. Ele se teleporta a bel prazer. A próxima vez que vemos esse desgraçado é no campo de batalha, ao lado do Gil-galad, pronto para marchar contra Ada. Falando em Ada, eu falei pouco dele, mas no geral ele só fica andando pra Eregion e chega no episódio 7. Mas com a Galadriel capturada, ele consegue parar o ataque dos elfos e consegue chamar eles para uma conversa. E adivinha quem vai? Adivinha quem vai conversar? O Elrond. Cara, como assim? O rei de todos os Noldor, o grande Gil-galad, o rei élfico mais longínquo, o brabo dos brabos tá lá e ele chama quem pra conversar? O Elrond. Cara, e o Gil-galad, que é o rei, deixa tranquilamente o Elrond ir lá decidir as paradas da batalha. Mas piora, olha isso aqui. Cara, eu passei mal vendo isso. Isso é um absurdo. A Galadriel é casada com Celeborn, que não é nem mencionado nessa temporada. Ele foi mencionado lá na primeira e esqueceram dele. O Elrond se casa com a filha da Galadriel, com Celeborn, que nem existe. Ela nem existe ainda aqui. Cara, eu tava passando mal nessa cena. Eu tava querendo acreditar que era tudo uma forma dele passar alguma coisa pra libertar ela. Mas qualquer coisa poderia ser passada no abraço. Aí você vai me dizer que ele passou pela boca? Irmão, olha o tamanho do broche que ele dá pra ela.
se ele tava com aquela merda na boca, ele não ia conseguir falar. Mas tá, as conversas falham, Elrond vai embora de volta pro seu lado da batalha e a Galadriel foge pelo meio do acampamento orc. Mas essa burra deixa uma mecha de cabelo à mostra pra qualquer orc reconhecer ela. Porque, não sei se lembram, mas o cabelo dela é o melhor de todos os elfos. I asked her for one hair from her golden head. She gave me 3. Ela usa produtos Yvonne. A safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Yvonne. Aí quando ela é descoberta, botam um Arondir pra aparecer do nada e salvar ela. Tadinho do meu Arondir, cara. Eles usam ele de qualquer forma nessa temporada. Se ele tivesse ali ou não faria diferença nenhuma. É ridículo. Quando tu acha que ele vai fazer alguma coisa, matar aquele troll sozinho, não. Tem que juntar o Gil-galad, o Elrond e ele pra matar um troll que morre assim. Ele tá rindo porque tiveram que juntar os elfos mais fortes da série pra matar esse troll besta. Ah, esse troll era pra ser grande coisa, né? Porque até os orcs tinham medo dele. Mas não consigo entender como que aquele jumento sabia que tinha que entrar em Eregion, mas não sabia diferenciar os amigos dos inimigos. O burro atacava todo mundo, é ridículo, irmão. Nesse merda desse episódio 7, ainda teve uma estratégia louca de derrubar uma montanha pro rio ser cortado e as tropas do Adar poder marchar em direção à muralha de Eregion. Não entendi como isso funcionou. No meu ver, isso nunca funcionaria, mas não sou nenhum riólogo, então se alguém souber, pode falar isso. Dentro de Eregion, o Celebrimbor tá numa brisa muito louca, vendo coisa que não existe, até que graças ao Ratatouille, ele percebe que o Sauron tá zoando ele, e ele para de fazer os Anéis dos Homens, e só então percebe que a guerra tá acontecendo no reino dele. Quando ele tenta tomar o controle de volta, o Anatar manipula todo mundo, e os próprios súditos do Celebrimbor se voltam contra ele, e Sauron obriga ele a continuar fazendo os anéis, senão ele leva todo mundo de arrasta. Termine os 9 e eu pouparei a cidade. Celebrimbor termina os Anéis dos Homens, porque é burro, tá? É burro. Ele tenta fugir arrancando o dedo. Por que não tentou antes de terminar os anéis? Não sei. Nisso ele encontra a Galadriel sem o Arondir, porque Deus nos livre de pagar o cachê direito desse cara. E ele entrega pra ela os Anéis dos Homens e fala pra ela fugir, que ele vai ficar e lutar contra o Sauron. E é uma burrice sem tamanho, ainda mais considerando que ele sabe quem é e que esse Celebrimbor, especificamente, claramente não sabe lutar. E pra terminar, o Sauron mata ele. Sinceramente, patético. Tá, eu sei que ele morre nos livros da mesma forma, mas, cara, pelo amor de Deus, não foi bom. Não foi bom, não tentem defender isso aqui não. Voltando pra guerra do Adar contra os elfos, tudo parece perdido. Adar tem uma força de 10 orcs pra cada elfo, que sinceramente é pouco orc. Mas a série não parece entender isso. E os elfos são derrotados, sobrando uma meia dúzia e os principais. Nesse momento, somos lembrados que Elrond pediu ajuda aos anões, mas pra terminar o episódio, eles não chegam. E aí vemos isso aqui no início do último episódio. Seu pai virou o machado contra meus homens. Ele atacou sem dó, nem piedade. Disse que você tem que chamar o exército. Mas e o Elrond? Se levar o exército para Eregion, Khazad-dûm não existirá mais quando você voltar. Como assim precisa de um exército para lutar contra um velho? No final, o Durin vai sozinho e junto com o pai, eles encontram o Balrog. E o pai dele morre, ele escapa, tá... E aí temos uma merda de teleporte dos anões que nem chegam pra salvar os elfos. Eles simplesmente aparecem. Olha isso aqui. E eles ajudam os elfos a fugir. Nisso, o Adar encontra a Galadriel com uma cara completamente nova, que eu pedi aos céus para não falarem que o nome dele antes de ser Adar era Celeborn. E dessa vez minhas orações foram ouvidas. Mas logo o Adar é traído sem motivo aparente. E o Sauron aparece no controle dos orcs. E tem uma luta com a Galadriel que nesse ponto eu já tava tão cansado que nem sei se a luta foi boa ou não. Só sei que a Galadriel pula de um penhasco, quase morre, mas o
o pai dela e o Arondir, o Elrond, encontram ela e eles vão todos pra onde vai ser a futura Valfenda. E acabou? Claro que não. Vemos na merda do deserto o estranho salvando os pé pequenos de serem soterrados. E esse bosta aqui, esse merda, esse aqui, ó. Vocês estão vendo esse cara? Ele é o primeiro que chama o Gandalf pelo nome. E nem foi o nome de verdade. Ele chama o Gandalf de Grand Elf. Como assim? Aqui eu perdi tudo. Eu perdi a linha, irmão. Quase quebrei a tela do meu computador. E eu tenho provas. Pode ver. É ele quem fala primeiro. Muito obrigado, Grandelfo. Grandelfo. Esse bosta é o primeiro a falar o nome do Gandalf. O primeiro. Esse bosta. Tchau. Eita, menino. Quase que coisa a tela aqui do computador. Empurrou o microfone, gente. Mas o ponto é que merda de temporada. Melhorou da primeira pra cá, mas continuou uma merda. O que adianta? Tem coisas que até foram piores, pra falar a verdade. A movimentação não faz sentido nenhum em nenhum momento. Parecia que todo mundo, uma hora ou outra, teleportava de algum lugar pro outro. O arco do Gandalf é terrível, não leva a lugar nenhum. Aquelas pequeninas no final só vão embora sem fazer nada pra história. Então por que eles estavam ali pra começar? O Isildur, pelo amor de Deus, como assim ele se apaixona por uma mulher casada que deu uma facada nele? E a série não deixa ele terminar com o coração partido, não. A série faz sem motivo nenhum a mulher querer deixar o marido para ficar com aquele bosta. Ah, os anões tinham tanto potencial, mas foi chato, arrastado, sem grandiosidade. O Ada teve um arco interessante, mas morre numa traição que nem conseguimos entender. Por que os orcs que ele chamava de filho resolveram trair ele? Foi domínio mental do Sauron? Eu não sei. Ah, e o Sauron foi quase bom, tá? O Sauron foi quase bom, mas nem isso me pegou no final. Toda aquela parada do Celebrimbor tinha que ter sido melhor aproveitada. Teve um monte de filosofias e conversas bonitas, mas isso não faz ser bom. O Celebrimbor, então, pelo amor de Deus, um político safado. E de novo, a série tenta focar na Galadriel guerreira e simplesmente até isso cansou, irmão. Eu não vou nem falar daquele bosta, daquele vendedor de seguros que chamam de rei. E o Elrond, apesar de ser o mais coerente da temporada, às vezes parecia um menino birrento que se teleporta por aí. Ai, o nosso grande Arondir. Eles conseguiram massacrar nosso garoto. Não deixaram ele brilhar em nada. E os escritores, diretores nem se ligam nas paradas que eles fazem. No meio da batalha de Eregion, ele levou umas 3 espadadas do Ada. E logo depois disso ele parece que nunca aconteceu. Tá de boa. Pelo amor de Deus, cara, não dá. Não dá, gente. Achei uma merda. Quem discorda pode falar aqui nos comentários. Vamos discutir um pouquinho sobre Tolkien. Ainda conheço tantas histórias que nunca ganharam adaptações. E esse aqui foi meu desabafo sobre essa porcaria. Quem gostou, se inscreve no canal. Quem não gostou, se inscreve também. Vejo vocês no próximo vídeo.